amigos, sempre um prazer retornar aí com vocês a cada semana para compartilhar um pouquinho dos conhecimentos bíblicos que nos orientam também nas nossas escolhas e decisões e nos inspiram para nossas caminhadas. Então seja bem-vindo para esse momento de reflexão. Hoje nós seguimos aí com as histórias bíblicas, falando um pouquinho hoje de Davi e Golias. Nós estávamos na semana passada falando do rei Saul, né, que foi o escolhido por Deus para dar ao povo um novo sistema de governo, de atendimento, criando uma consciência política um pouco diferente agora para esse povo. Esse Saul, no entanto, no início ele teve a aprovação de Deus, mas depois ele teve alguns deslizes e ele foi desaprovado por Deus por causa das suas falhas, né, dos seus pecados, a falta de arrependimento, a insistência em não voltar aos caminhos do Senhor, fez dele um rejeitado. Então Deus vai providenciar agora a continuidade, né, desse sistema de reino que o povo estava conhecendo e ainda se adaptando. Aí nós vamos encontrar dentro desse cenário um personagem de nome Jessé. Jessé tinha muitos filhos e Deus então manda que um anjo vá até a casa do Jessé e escolha lá aquele que seria o futuro representante do povo de Israel. E aí o Davi vai ser o escolhido. Davi tinha algumas habilidades que chamaram a atenção, né? E uma das habilidades que ele tinha era no trabalho com a música. Ele era pastor de ovelhas, cuidava do rebanho lá do seu pai, mas ele tinha uma habilidade muito grande com música. E ele vai então ser chamado para dentro do castelo do rei, porque o rei, uma vez que ele se vê agora rejeitado por Deus, ele começa a ter alguns problemas. Aí talvez na área emocional, alguma coisa assim, que deixa ele perturbado. Então ele vive muito angustiado, muito estressado, muito nervoso, muito bravo. E a única coisa que acalmava ele era a música. Então ele mandou contratar um músico que viesse para acalmar, para poder tocar alguma coisa para ele se acalmar. E o Davi acaba sendo também o achado lá, o escolhido para fazer esse atendimento terapêutico aí, um músico terapeuta, né, para o grande rei Saul. Então começa um convívio já de Davi dentro dessa realidade do palácio, né, a vida da nobreza, e ele começa já a perceber algumas coisas aí, começa a absorver alguma coisa desse tipo de vida, né? Desenvolve uma amizade muito grande lá com o filho do rei também, e fica muito à vontade, né? A gente vai ver com o tempo que ele vai ser então, isso já faz parte assim de uma espécie de preparo da vida de Davi para os futuros compromissos que Deus vai colocar sobre seus ombros. Então, esse Davi ele foi ungido, ele foi separado, ele foi abençoado por Deus já lá na casa do seu pai com seus irmãos, né? E depois, então, que ele vai para dentro do palácio, depois já dessa unção de ser o separado, ele já vai com essa designação para ir conhecendo a vida do palácio e acaba desenvolvendo uma relação já de família dentro do palácio lá com as pessoas que estavam lá. Nesse cenário também, nós vamos encontrar a constante luta do povo de Deus com os inimigos que estavam sempre disputando terras, disputando poderes, disputando riquezas, né, com o povo de Israel. E aí os filisteus, eles são um povo muito bem organizado, né, taticamente, tem um poderio militar muito grande, né, e um povo muito estratégico. E eles sempre são o sinal de perigo para o povo de Israel. São, digamos assim, os inimigos mais assim, preocupantes, que mais preocupava eles, né, o mais ameaçador. E esse povo, entre eles, tinha alguns gigantes, né, que um deles era o Golias. Algo assim descomunal, né, o tamanho aí, pelo que a gente vê nas descrições, era bem fora do padrão, né, e o tamanho desse gigante. Isso garantia ao exército uma segurança muito grande, né? Um gigante desse dava uma segurança, porque ele conseguia feitos incríveis que muitos soldados não conseguiriam juntos, né?
Então, apresentar um gigante desse já deixava o outro inimigo, o adversário, já intimidado, né, só pelo tamanho desse gigante. E esse gigante, então, ele vem e se apresenta nos campos de batalha para intimidar o povo de Israel e os exércitos do rei Saul. Interessante que dentro desse meio, o Davi também está lá, circulando, né, no meio desse cenário de guerra, de constantes confrontos. Ele conhecia muito bem o que significavam esses confrontos também. E aí ele vai um dia lá levar alimento para os seus irmãos, e vê aquele cenário todo, aquele gigante desafiando todo mundo, chamando se tinha alguém que pudesse desafiá-lo. Então era muito comum, né, nos campos de guerra, sempre ter desafios antes de ter o confronto com todos os soldados, né? Isso era um hábito que aquele povo tinha também. Eles tinham alguns guerreiros que eram escolhidos, principais, e às vezes toda a batalha se definia por aquele confronto com aquele inimigo. Se alguém vencesse dois, né, grandes guerreiros, lutassem um de cada lado, representando cada um seu exército, e um deles vencesse, isso poderia pôr fim à guerra, nem haveria confronto entre todos os soldados. Isso eram alguns combinados de guerra que aquele povo tinha. Então o gigante Golias já estava lá garantindo, né? Nós vamos vencer você só pelo poder e a força. E o Davi está lá e ele olha, né, esse cenário e ele sente-se incomodado com esse desafio do gigante. E o Davi então vai fazer aquele processo que a gente conhece da história, em que ele se prepara, né? E ele tem uma intimidade muito grande com Deus. Ele já tinha isso construído na sua vida, né, de história de família dele já. E ele tinha muita confiança em Deus. Então ele vai, pega a sua funda, o que era acostumado a usar, ele era muito bem preparado, quem sabe treinava muito o uso da funda, né? E com uma pequena pedra lá da beira do rio, ele lança a pedra contra o gigante e acaba derrubando o gigante. Nós sabemos que o que derrubou o gigante não foi a força daquela pedra, né? Um homem não cairia, um gigante daquele tamanho não cairia com o impacto de uma pedra daquele tamanho. Porém, a gente sabe que aí tem uma estratégia de Deus, né? De que Deus já está preparando esse jovem Davi para ele ter a confiança do povo, porque ele vai ser o futuro rei desse povo. Então Deus tem um propósito embutido, que por enquanto não era compreendido, por enquanto não era revelado, né? Estava dentro do plano de Deus. Então Deus vai fazendo com que a história ela ande para o lado que ela precisa andar, que os fatos vão se encaixando de acordo com o propósito divino, para que o propósito divino se realize. Então tem situações que elas são muitas vezes incompreensíveis no momento em que elas estão acontecendo. Por exemplo, o fato de um jovenzinho tão pequeno, tão novo, com uma pequena funda derrubar um gigante, isso é algo inédito, né? Algo quase que incompreensível aos nossos olhos. Porém, dentro do projeto divino, isso é perfeitamente possível acontecer. Então Deus é capaz de fazer mudanças drásticas a partir de situações inusitadas que nós não compreendemos e até temos dificuldades de entender ou até de aceitar, pelos propósitos que ele tem futuros. Então, para desenhar a história, Deus já começa ela lá atrás para alcançar um bem lá na frente, um objetivo lá na frente. Então, por aqui a gente já vê, né, essa estratégia divina. E eu acho muito importante a gente poder pensar assim, que quantos gigantes, né, nós temos também na nossa vida. Coisas que parecem muito grandes, assim, que absurdas, que a gente acha, não, isso não vai dar, eu não vou dar conta disso. É muito maior do que eu possa imaginar. Às vezes vem uma doença, às vezes vem uma morte, uma perda de alguém, às vezes vem uma dor, às vezes vem uma tristeza, às vezes vem um desastre, às vezes vem alguma catástrofe, alguma coisa que vem assim aniquilando, e aquilo se avoluma, cria tamanho, que nos assusta, né? Nos deixa desconfortáveis, amedrontados e indefesos. Essas são as situações, são os nossos gigantes que aparecem também na nossa caminhada, na nossa vida. Quanto vai ser importante nós termos a confiança em Deus, assim como Davi teve, para acreditar que
Deus nos protege, de que Deus está conosco, embora tenhamos esses gigantes na nossa vida para serem vencidos. E não vamos ser nós que vamos vencer esses gigantes, esses grandes desafios, mas é o poder de Deus que vence. E Deus pode usar de artifícios que nós não imaginamos para nos preservar e para nos proteger. Um bom conhecimento médico, uma boa estratégia, um bom conselheiro, um bom amigo, uma boa família, né? São estratégias que Deus pode usar para nos libertar dos gigantes que nós sozinhos não daríamos conta. Então é importante a gente ter essa noção de sim, nós conversarmos com Deus, nós orarmos e pedimos ajuda e proteção de Deus, mas também de nós usarmos as estratégias que estão à nossa disposição, porque às vezes Deus quer que a gente lance mão de alguma coisa para vencer. Faça alguma coisa por você também, né? Tenha alguma iniciativa, faça alguma coisa acreditando em Deus, mova-se, mexa-se para vencer, para ser um vitorioso. Davi precisou fazer esse movimento, precisou ter essa fé e pegou aquilo que ele conhecia, aquilo que estava ao seu alcance, a funda e a pedra, era isso. E Deus, através disso, fez o milagre acontecer na vida dele, né? De vencer aquele grande gigante. Então, por vezes, Deus também poderá colocar na sua presença alguns recursos para que você vença os grandes desafios, para que você seja protagonista de lutas e batalhas, as quais você possa se tornar vencedor. Então, é bem importante que a gente também peça para Deus esse discernimento, de que Ele nos ajude, que Ele nos revele quais são os recursos que nós precisamos usar para sermos vencedores. Quais são os recursos que Ele colocou perto de nós para lançarmos mão, a fim de poder sermos vencedores também. Então, esse é o desenho da história que Deus faz à nossa volta. E Ele nunca nos deixa desamparados, Ele nos deixa sempre com recursos, os quais poderiam ser usados para vencermos os grandes desafios que a vida nos traz. Davi foi o grande vencedor. Davi derrubou aquele gigante, né, com o poder de Deus. Não foi o poder de uma pedra e de uma funda, mas foi o poder de Deus. Só que o poder de Deus, ele preferiu usar o pequeno Davi na sua juventude ali, né? Parecia tão insignificante diante da experiência dos grandes generais, dos grandes guerreiros e tudo mais, e muito menos aí diante de um gigante. Então, tão pequeno era esse Davi. Mas para Deus não tem ninguém que seja pequeno demais. Para Deus tem o poder dele que é grande. E o poder dele se revela na nossa humildade, na nossa crença, na nossa fé, na nossa entrega. Então Deus também vai fazer essas atuações através de você, através de mim, através de todos nós, para mostrar ao mundo o seu poder. E foi o que Deus fez. Através de Davi, Deus mostrou que ele era mais forte do que a estratégia de guerra e os gigantes filisteus que eles tinham lá. Isso tudo não garantiu para eles sucesso, não garantiu para eles vitórias. Mas o que garantiu a Davi a vitória e o sucesso foi a crença e a confiança em Deus. Esse Davi, então, torna-se agora um personagem distinto e ilustre entre o povo, né? É aclamado, é ovacionado pelo povo, e futuramente, então, ele vai ocupar o seu lugar de grande rei, né? Conhecedor de estratégias, também a gente vai ver toda a vida dele depois, como que ela se estrutura. Mas fica aí para a gente pensar também o quanto nós podemos enfrentar os gigantes e os Golias que temos aí na nossa caminhada. Que Deus te ilumine, te fortaleça, te dê crença de que você também pode vencer gigantes, né? Quando você está firmado em Deus, quando você está confiante em Deus, quando você está crendo que Deus está do teu lado e você tem essa firmeza e você não se lança só pelo que você é, pelo que você sabe, pelo que você pode, mas por aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Então Deus abençoe a sua caminhada e esse tempo de Quaresma possa ser um tempo importante para você refletir também sobre o uso das forças de Deus para vencer os perigos que estão aí diante de ti, as tentações que estão diante de ti e as ameaças que tem também na sua fé. Podemos ser vencedores, como Davi. Deus nos abençoe. Então seguimos com a oração da bênção agora. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Gente, tudo de bom para vocês. Até a próxima semana. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.